pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder. Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo para falar sobre como ganhar 5K por mês. Você está precisando? Se tiver, preste bem atenção. Uma dessas formas é conseguir aumento de salário. Então, o tema de hoje é: quais as vantagens estratégicas de se implantar um gerenciamento de tempo? Existem muitas vantagens para você implantar o gerenciamento de tempo. Eu vou citar algumas situações aqui que vai ajudar vocês a ver o quanto é bom e vocês aplicarem isso aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na vida pessoal. Uma das vantagens do gerenciamento de tempo é você diminuir as distrações. Então, é uma vantagem muito estratégica para você fazer isso. Por quê? Quando você for fazer algo e você usa a técnica de gerenciamento de tempo, você sabe que eliminar distrações vai trazer para você concentração e foco. Se você fizer isso, você vai fazer muito melhor aquela atividade, tanto seja no trabalho quanto na vida pessoal. O nosso foco mais aqui é falar de trabalho, mas de vez em quando tanto serve para o trabalho quanto na vida pessoal. Então, elimine as distrações. Na hora que você estiver trabalhando ali, precisa fazer uma atividade, não fique olhando o celular. Entendeu? Não fique fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Não fique conversando no momento que você está fazendo aquela atividade. Então, elimine as distrações. Se você não ficar distraído, você não vai errar. Então, se você se distrair, ficar olhando o celular, conversando, provavelmente você vai errar na sua atividade. Isso vai gerar retrabalho. Então, se você quer ser produtivo, se você quer conseguir mais resultados, elimine as distrações. Isso é uma das estratégias e vantagens de você utilizar gerenciamento de tempo. Então, elimine as distrações e você vai ver que você vai conseguir muito resultado. Vamos para a próxima? Concentre-se na sua tarefa. Se você elimina as distrações, consequentemente você vai ter mais foco. Quando você está pegando uma atividade para fazer, se concentre nela. Observe todos os detalhes. Se você precisar, faça um checklist. Para que um checklist para fazer uma tarefa? Às vezes a tarefa é bem simples. Mas se você fazer um checklist, você não vai esquecer de alguma coisa. Desde as atividades mais simples até as atividades mais complexas, é bom você usar checklist. Por quê? O checklist vai fazer com que você não esqueça de alguma coisa. Não pode ser bem básico. Eu vou conferir aqui. Sim, mas você colocando essa conferência vai evitar erros. Então, consequentemente, você vai ser mais produtivo, você vai passar para a próxima etapa a tarefa bem feita. Então, utilize foco na tarefa. Então, concentre-se para fazer e utilize checklist. Não é tanto foco aqui falar sobre checklist, mas eu já te adianto. Quando você tem foco para fazer a atividade bem feita e você implementa um checklist, você vai fazer sempre bem feito. Então, foco na atividade, se concentre, faça bem feito e você vai conseguir muitas coisas boas aí na sua atividade. Vamos para a próxima? Use calendário. Às vezes você vai falar assim: nossa, mas eu preciso de um calendário para fazer minhas atividades do dia a dia. Sim, isso quer dizer, mesmo que você trabalhe numa produção, em algum serviço que você pense que não há necessidade de usar calendário, eu vou dizer que você está errado. Você vai precisar de calendário. Quando você usa calendário e você sabe dividir as suas atividades, tanto seja de dias da semana, dias do mês ou períodos do dia, você vai ver que você vai conseguir muito mais produtividade. Pode parecer que não, mas se você colocar a atividade certa no momento certo, ela flui muito melhor. Então, quando você usa calendário, o que eu estou dizendo assim, é você pegar e saber adequar a atividade ao calendário. Então, se você tem que fazer um fechamento, por exemplo, mensal, aí não deixe para o último dia. Feche 1 ou 2 dias antes. Então, se você faz um fechamento, feche no dia 29, dia 28 ali, para se houver uma dificuldade, você no dia 30 é só para resolver esses problemas. Isso são situações do dia a dia que você
pode até passar despercebido, mas não faça isso. Para você criar produtividade e saber implementar um gerenciamento de tempo muito bom e você ver as estratégias que você vai conseguir utilizar e isso trazer vantagens, você tem que entender bem a técnica. Então, usar o calendário, saber que dia da semana você deve fazer tal atividade, isso traz muitos benefícios. E no dia você saber se é melhor no período da manhã, no período da tarde, você fazer sua atividade. Isso é muito importante, traz muita produtividade. Então, use o calendário no seu dia a dia. Use uma lista de verificação. Anteriormente, eu já tinha falado sobre essa questão do checklist. A lista de verificação, às vezes pode ser o checklist, como pode ser uma verificação, não exatamente um checklist ali da atividade, mas uma verificação do que você deve fazer. Por exemplo, se você trabalha com manutenção, não é exatamente o checklist ali, pode ser também, mas não é exatamente um checklist. Mas se você criar uma lista de verificação, é o que? Eu trabalho com manutenção, vou lá fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui no meu segmento que é tecnologia. Vamos supor que eu vou formatar um computador. O que eu devo fazer? Eu devo verificar qual que é a versão do Windows que eu devo utilizar naquele equipamento. Eu devo verificar se ele usa, por exemplo, o Word, o Office aí da Microsoft, ou se ele usa o LibreOffice. Eu tenho que fazer uma verificação de várias situações, softwares que vão ser utilizados naquilo. Isso não necessariamente é um checklist, mas sim uma lista de verificação. Então, eu crio essa lista de verificação para que eu saiba o que eu devo fazer, entendeu? Não quer dizer que é um checklist. Eu fiz isso. Eu posso fazer primeiro uma lista de verificação e depois fazer um checklist para verificar se aquilo foi feito. Então, uma lista de verificação pode ser considerado como uma verificação e um checklist, uma confirmação do que você fez. Essa é duas ideias que eu costumo aplicar. Pode ser diferente, você pode usar as duas da mesma forma. Ok, não tem problema, não está errado. Entendeu? Eu só diferencio bem o conceito das duas porque uma é uma verificação e uma outra é uma confirmação se eu fiz, entendeu? Então, eu utilizo esse conceito de forma diferenciada. Você usa assim? Se você não usa assim, deixa nos comentários aí para a gente analisar e de repente complementar esse vídeo aí. Vamos para a próxima? Organize-se. Uma vantagem estratégica de você implementar gerenciamento de tempo é organizar. O que eu estou citando sobre organizar aqui como exemplo? Você organizar, por exemplo, o ambiente. Você está trabalhando num ambiente adequado? Num ambiente organizado? Então, uma vantagem estratégica de você utilizar é organizar-se. Pode ser o ambiente, pode ser o local de trabalho. Então, é muito importante você se organizar. Faça isso. Uma técnica boa para você utilizar isso é 5S. Mas a gente não vai falar sobre 5S nesse vídeo. A gente vai falar em outro vídeo sobre isso. Mas uma técnica boa para você utilizar é organizar-se para você ter uma vantagem estratégica no gerenciamento de tempo. Recomendo muito. Vamos para o próximo tema. Outra situação, ele está linkado com outro vídeo que a gente já fez aqui para falar sobre motivações, mas ele vai entrar aqui bem mais simplificado para falar sobre isso. É o que? Programar uma recompensa para você. O que seria isso? É se você tem alguma atividade ali muito tensa. Por exemplo, se você quer ser líder, eu sei que há muitas barreiras para ser superado. Mas vamos falar assim, o que eu vou fazer para me recompensar pelas minhas atividades, pelo meu esforço? Parece algo bem assim simples, mas faz muita diferença para você conseguir recuperar energia, para você ter ritmo e você ter mais produtividade. Então, o que eu recomendo aqui? Uma das estratégias de você gerenciar o tempo é programe recompensa. Se você cumprir certas ações, certas metas e alcançar certos objetivos,
crie uma recompensa para você. Não dá para definir qual que é a recompensa, porque vai muito da pessoa. Então, eu só digo para vocês que se faça da seguinte forma. Se você conseguir alcançar uma certa meta, eu vou conseguir fazer essa meta. Se eu conseguir, eu mereço isso. Aí você vai lá e paga aquilo para você, compra aquilo para você. Porque isso vai te dar fôlego, vai te dar mais energia para você conseguir seguir em frente. Isso parece muito simples, mas faz muita diferença. E eu utilizo muito isso para conseguir alcançar minhas metas, meus objetivos. Então se eu conseguir isso, eu vou ganhar isso, eu vou me dar isso. Então, faça isso para você que você vai ver como faz muita diferença. Isso é muito raro de muitas pessoas fazerem, mas quem faz consegue mais produtividade. Então, eu recomendo, use uma estratégia de recompensar-se a si se você conseguir alcançar certos objetivos e metas. E você vai ver que vai ganhar muito mais ânimo. Então, faça isso. Outra vantagem agora, tenha uma boa noite de sono. Eu sei que muita gente, às vezes, dorme ali por volta de 8 horas, 7 horas, que é a média aí que o pessoal fala. O que acaba acontecendo? Você tem que dormir o suficiente. Isso é uma boa vantagem estratégica, porque você vai estar com energia, bem animado para você trabalhar. E eu geralmente não durmo essa quantidade de horas. Geralmente eu durmo 4 horas por dia. Isso para mim já é suficiente. Mas se fosse mais, se eu fosse minha necessidade de dormir 7 horas, eu tinha que dormir 7 horas. Então, observe você, qual a sua necessidade e durma aquela quantidade de horas. Para que você tenha energia e ânimo para você ter um bom desempenho no dia. Não estou dizendo necessariamente porque, por exemplo, eu durmo 4 horas, que alguém deve dormir 4 horas. Não, você deve dormir a quantidade que é suficiente para você. Para mim, 4 horas está ótimo. Então, eu consigo dormir, estar bem, levantar e trabalhar. Se você gosta de dormir ou precisa de dormir 7 horas, durma 7 horas. Se precisa de 8 horas. Só não exagere. Durma o suficiente, a quantidade que você precisa. Não é porque você vai falar assim, eu preciso de 10 horas de sono. Às vezes não é necessário isso. Assim, às vezes é necessário 8 horas, ali a média. O pessoal fala muito sobre isso. Que é 7, 8 horas. Então, se é isso que você precisa, durma isso. Não exagere, porque quando você dorme demais também, você ali levanta meio desanimado as coisas. Então, o bom é o equilíbrio. Você dormir a quantidade necessária para você estar bem disposto para trabalhar. Então, uma recomendação estratégica é durma a quantidade de sono que você precisa para estar bem disposto para trabalhar. Isso é uma vantagem. Vamos para a próxima. Peça ajuda a um especialista. Essa aqui é a minha última dica de hoje. Por quê? Se você está tendo dificuldade ali para executar uma atividade, uma tarefa, e você está pensando assim, o que eu vou fazer? O que eu faço nessa situação? Eu não sei, eu estou perdido. Pare, pense, procure a ajuda de um especialista. Um especialista pode ser uma pessoa mais velha no trabalho, que já conhece ali a atividade. Um especialista pode ser, às vezes, você procurar na internet um cara que sabe aquilo, uma pessoa que sabe bem daquele assunto. Então, quando você tiver com dificuldade e você vê que está encurralado, procure ajuda. Não fica perdendo tempo, porque se você falar assim, não vou procurar ninguém, e você não consegue resolver, o tempo está sendo perdido. Então, como é uma estratégia que a gente está vendo aqui de gerenciamento de tempo, é fundamental você não perder tempo. Não estou dizendo que você também, em qualquer dúvida que você tiver, você procurar um especialista, alguém para resolver o seu problema. Porque se você tem que desenvolver certas habilidades, certos skills, então você tem que forçar um pouco você a aprender. Eu tive que forçar muito, eu tive situações aí de tecnologia que eu não tinha ninguém para me explicar na época. E eu tinha que me virar sozinho. Só que naquela época eu tinha que ler livro, tinha que fazer um monte de coisa. Hoje tem internet que é muito mais fácil.
Então você tem que criar habilidades para você desenvolver bem o papel. Aprenda o básico do seu trabalho, do dia a dia. Comece quando você tiver um problema, comece do básico, faça o básico ali, que você vai ver que você resolve muitos problemas. Às vezes a gente deixa de fazer o básico e deixa de resolver o problema. Mas se você está vendo que você está perdendo muito tempo, procure a ajuda de um especialista. Não perca tempo demais. Ok, desenvolva habilidades, mas se você está vendo que você não vai conseguir solucionar aquilo, procure um especialista. Não perca tempo, não deixe a atividade parada. Ah, vou deixar para outro dia. Geralmente, não deixe para outro dia. Resolva o problema. Procure um especialista se você está tendo dificuldade. Isso é muito bom para o gerenciamento de tempo aí e para utilizar as estratégias de maior vantagem. Deixe um like, compartilhe com quem você conhece que está precisando desse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo. Sucesso para todos, fiquem com Deus e até mais.